pessoal, tudo bem? Então, acredito que sim, né? A aula de hoje é a primeira aula em vídeo sobre filosofia. Vocês lembram que no início do bimestre nós abordamos o tema pensamento, a capacidade de refletir, a capacidade de pensar? Houve até uns questionamentos em sala de aula em que nós estimulamos nosso pensamento. Eu estimulei o pensamento de vocês para vocês pensarem quando vocês estiverem maior, o que vocês gostariam de ser como profissionais. Alguns responderam. Sobre os sonhos que vocês têm como criança, alguns disseram que não tinham sonhos, né? No momento não estavam pensando sobre isso, mas alguns falaram dos seus sonhos, das suas capacidades. Nós abordamos o medo, né? Foi bem legal, cada um expressou o medo que tem de alguma coisa. Eu mesma falei, eu tenho medo de aranha, de barata, de rato, mas existe aqueles medos do novo, né? Aquele medo interno que não se expressa porque a gente tá vendo alguma coisa que a gente tem medo. Não, às vezes o novo, a novidade, né? Por exemplo, estou dando aula em vídeo, né, gente? Mas no início eu senti frio na barriga, viu, alunos? Foi mesmo. Mas o medo vai passando e você acaba se acostumando, se habituando aqui. Então, dando continuidade às aulas de filosofia, nós iremos falar de um pensador, um filósofo, que nós iniciamos no capítulo anterior a este, tá? Que este aqui é o último, sobre este filósofo, René Descartes. Ele foi um grande mestre da filosofia e ele criou uma frase que ficou conhecida até os dias de hoje, tá? Então vamos falar sobre ele. René Descartes foi o primeiro filósofo moderno. Moderno porque, gente, ele apareceu num período da história chamado Idade Moderna. Foi um período em que houve o renascimento do pensamento, renascer das artes, o renascer da filosofia. Então, por esta razão, chama-se René Descartes de filósofo moderno. Ele acreditava que ciência e matemática podiam fazer predições do mundo físico, ou seja, através dos cálculos dele, poderia-se dizer que matemática existe em todos os lugares. E ele não estava errado, tá, gente? Desenvolveu um sistema de coordenadas cartesianas para fazer gráficos de equações e formas geométricas. Então, ele era um excelente matemático. Também, ele ocupou-se com mapas modernos que usam uma rede gráfica decorrente do sistema cartesiano. O sistema cartesiano vocês veem muito em matemática, vocês ainda irão estudar isto. Que conseguiu fazer com que os mapas fossem mais precisos, gente, que os mapas da idade anterior, da Idade Média. E ele era um racionalista. Isso significa que ele pensava demais e o racionalismo é que você pensa muito no eu, tá? Você exclui um pouco a parte espiritual e pensa muito, faz muito, age muito com a razão, o hoje e o agora. E qual foi a frase que ele deixou, gente, que até hoje algumas pessoas até falam, mas às vezes não sabem nem quem foi que falou isso, né? Passou-se um tempo que eu realmente não sabia que tinha sido Descartes que tinha falado essa frase, né? Penso, logo existo. Então ele chegou a esta conclusão, que foi um método, gente, que ele criou naquela época do pensar. Tipo, se eu penso, eu posso criar, eu posso ser capaz de fazer alguma coisa. Apenas, não só, gente, não com pensamento apenas. Ele quis dizer o seguinte: se eu tenho a capacidade de pensar em algo, eu posso colocar em prática o que eu estou pensando. Então aqui, o pensamento de Descartes surgiu da dúvida absoluta. O filósofo francês queria chegar ao conhecimento absoluto e, para tal, era preciso duvidar de tudo que já era posto. Então, a dúvida é o princípio da sabedoria, já dizia Aristóteles, gente. Então, ele não estava tão errado assim. Então, quando você tem dúvidas, por que nós, professores, perguntamos a vocês se vocês têm dúvida? Por exemplo, agora no vídeo, não tem aluno aqui para me questionar ou debater comigo. Mas vocês podem deixar as dúvidas de vocês aí nos comentários, tá, gente? Do vídeo. Então, duvidar, você aprende porque você faz uma pergunta e aquela pergunta às vezes é explicada e você começa a pensar diferente, não é mesmo?
Por isso que a dúvida é o início da sabedoria. Então, se eu duvido de tudo, o meu pensamento existe. E se ele existe, eu também existo. Olha só, ele chegou a esta conclusão que hoje, gente, muitos de vocês estudam e usam muito o pensamento, né, para resolver questões escolares. Aqui eu coloquei o desenho de uma criança, né, claro que vocês são crianças. E Descartes pensou muito sobre os sonhos e o fato de que em algumas situações eles podem se confundir com a realidade. Muitas vezes, não apenas nossos sentidos nos enganam, como também um sonho pode parecer real. Quem aqui já não sonhou com algo e no dia seguinte, após acordar, parecia real? Parecia que você estava lá naquele sonho, né? Então, tem sonhos que se confundem com a realidade e tem outros até que se acontece. Tipo, você sonhou com uma colega, de repente, 2 dias após, isso já aconteceu comigo, eu vi essa colega. Então, tem sonhos que se confundem com a realidade naquele momento que você está empolgada sonhando. E isso Descartes também entrou nessa concepção. Então, vamos lá. Penso, logo existo. Se somos capazes de duvidar de tudo e de todos, a única certeza incontestável é a nossa capacidade de duvidar. A capacidade da dúvida é o fruto da razão, como eu falei para você, racionalista. Ele pensava muito no agora, no que ele estava fazendo. O que nos define como indivíduos é a nossa capacidade de pensar. Por isso nós somos, como a ciência diz, homo sapiens, né? Aquele homem que pensa, aquele homem que põe em prática, na maioria das vezes, o que está planejando aqui. O pensamento existe e, como não pode ser separado do indivíduo, o indivíduo também existe. Por esta razão, a frase, se penso, logo existo. E pensar sobre dúvidas. Quem aqui não teve dúvidas? Gente, eu vivo cheias de dúvidas. Por esta razão, eu procuro tirar essas dúvidas lendo, né, assistindo vídeos interessantes, perguntando a outras pessoas que são mais instruídas que eu. Então, vocês podem fazer isso também, perguntar aos pais de vocês. Se tem uma dúvida, gente, não guarde as dúvidas para vocês. Exponha, tire estas dúvidas. Posso pensar tudo trocado. Isso é uma poesia, tá? Que eu achei bem interessante. Posso pensar tudo trocado. Mas uma ideia não pode ficar fora, por mais que eu pense errado. Quem pensa precisa existir. Por isso, agora existo, insisto. O nada não pode pensar. Pense, logo existe. René Descartes. Então, gente, se você tem dúvidas, exponha essa dúvida. Tire esta dúvida porque você acha que é mais instruído que você. Isso não significa que você é burro, tá? Ai, meu Deus, eu não pergunto porque vão me chamar de burro. Tirem isso do pensamento de vocês. Um ser inteligente, ele é cheio de dúvidas, ele pergunta, ele expõe os seus pensamentos, tá? Eu tenho o contrário. Minha capacidade de duvidar. A dúvida na filosofia é importante porque através dela conseguimos nos questionar e refletir. Conseguimos pensar sobre nossas atitudes, conseguimos ser resilientes, que é se colocar no lugar do outro. Então, a arte de pensar, a arte de duvidar, gente, é muito importante na vida do ser humano. E também vai incentivar o quê? A sua fé. Então, os ensinamentos de René. O objetivo do filósofo francês, René Descartes, era construir uma ciência universal com caráter de verdade necessária. Ele refletiu sobre muitas coisas, sobre filosofia, sobre o mundo. Serviu de inspiração para muitos filósofos que viriam depois. Então, ele até hoje é bem respeitado no meio filosófico pelas ideias que ele expôs sobre o pensar e o duvidar. E agora, para refletir, eu deixei algumas perguntinhas para vocês. O que podemos manter para os próximos bimestres, nas aulas de filosofia? E aí, o que nós poderemos manter deste capítulo do livro, deste livro do primeiro bimestre? Quais foram as coisas boas? Quais foram que vocês absorveram? O que precisamos melhorar? Olha aí,
refletir sobre nós mesmos, sobre nossas atitudes perante nós, as pessoas, e perante Deus também, por nossas atitudes com o Criador. O que mais podemos aprender sobre dúvidas? Vocês podem pesquisar, gente, tem vários canais interessantíssimos para a idade de vocês, em que aborda o ato de duvidar e de pensar. E quais são as suas maiores dúvidas? Anotem no papelzinho para quando nós voltarmos às aulas presenciais, quem sabe a gente pode debater estes questionamentos, tá? E assim eu concluo o livro de filosofia com vocês e apresento umas 3 páginas do livro de vocês que abordam o ato de duvidar, sobre René Descartes, para que vocês possam responder. E no próximo vídeo eu venho retirar as possíveis dúvidas e responder as questões. Então as páginas 305, 307 e 308. Com dúvidas, peçam ajuda aos pais de vocês. Então, até a próxima!